Boa tarde a todos os nossos amigos, parentes e todos aqueles que pertencem à Escola do Pensar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos assistido. Vamos orar então e começar os nossos trabalhos. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos Teus cuidados. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. Obrigado por conduzir todos os nossos problemas. Pai misericordioso, estejas com as nossas familiares, com as nossas famílias, com os nossos trabalhos, nossas empresas, cada um pai de família, cada um aluno, cada professor, cada funcionário, que o Senhor nos assista. Pai Santo e Eterno, nos colocamos inteiramente em Tuas mãos para esse trabalho, em nome de Jesus. Amém. Hoje, 4 de novembro de 2022, e estamos iniciando mais uma live a respeito de alguns assuntos bíblicos. O nosso assunto de hoje será: que é ser cristão? Que é ser cristão? É apenas dizer que ama a Cristo e que aceita a sua salvação? Talvez um pouco mais do que isso. Os nossos versos de hoje, eles estão em João 14, de 9 até o 15, Marcos 3, 11 e 12, Lucas 22, 39 e 40, Lucas 23, 34 e Lucas 23, 46. Esses são os versos que deveremos citar nesse trabalho. Em primeiro lugar, nós devemos saber o seguinte: o que devemos fazer para sermos cristãos? O primeiro passo é ter o caráter de Cristo e depois conhecê-lo. Para poder confiar nele é preciso conhecê-lo. Ninguém confia em quem não conhece. Isso é bem patente. Conhecê-lo a princípio é ter um relacionamento diário com Cristo. Todos os dias você precisa falar com ele, ouvi-lo e caminhar naquilo que ele mesmo falou, que é o caminho, a verdade e a vida. Para ter um relacionamento, é preciso orar, conversando com ele, dizendo quais são as nossas vontades, para testar em sua vontade. Em segundo plano, é estudar as Escrituras. Eu não digo ler, eu digo estudar, porque ler é muito simples. Nós temos de estudar para compreender. E quando a gente compreende, a gente se apropria de uma maneira melhor. E ainda dar testemunho. São três estes passos: orar, estudar e testemunhar. Isso é de um valor muito grande. Através da oração e do estudo da Bíblia Sagrada, e o do testemunho, então nós teremos atitudes cristãs. As atitudes, elas são muito importantes, não só palavras. A nossa vida tem que ser uma vida semelhante à de Cristo. Alguém pode dizer: puxa, o professor Gui deve ser essa pessoa. Ah, vocês sabem que eu sou tão fraco quanto vocês. Eu, por ser o mais velho, dificilmente uma pessoa mais velha do que eu me assiste. Alguns sim, mas eu tenho mais pecados do que muitos de todos vocês, ou de todos vocês. Sabe por quê? Porque eu já vivi mais, já errei mais, já pequei mais. Mas é preciso que a gente se coloque nas mãos de Cristo a cada momento, a cada instante, para que a gente não tenha uma vida de pecado, apesar de cometer pecados. Vamos ler aqui em primeiro plano, João 14, de 9 até o 15, e diz assim: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Não crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu te digo, não as digo de mim mesmo, mas o meu Pai que permanece em mim faz em mim as obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das minhas obras, das obras que eu faço, que são as obras de meu Pai.
Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores, porque eu vou para o Pai. Quando pedirdes em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E por último diz assim no 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Veja que texto esclarecedor, se nós precisamos estudá-lo, compreendê-lo, todos esses versos que estão aqui procurando entender. E o final também é verdadeiro. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu sei que muita gente ainda diz que não precisa mais guardar a lei de Deus. Mas vejamos, se Jesus disse dessa maneira, eu tenho que levar em conta. Como Deus vai querer salvar ou poder salvar uma pessoa desobediente aos seus mandamentos? Isso é bem sério. Continuando, nós vamos ver ainda aqui Jesus não veio para salvar-se a si mesmo. Não, ele veio para salvar-nos. Ele veio mostrar como se vive. 3 motivos pelos quais Jesus veio ao mundo. Não, ele além de vir salvar, ele teve mais outras finalidades. Primeiro é reivindicar o caráter de Deus perante o universo. O inimigo havia tentado lá os anjos no céu, o universo cheio de muitos moradores em outros planetas, que a Bíblia deixa isso ali evidente, e ele veio para reivindicar o caráter de Deus que estava como que duvidoso para muitos. E ele então mostra que Deus é amor, que Deus ele tem a certeza do que estava fazendo. Em segundo lugar, ele veio para ensinar a maneira certa de viver, e por isso é que ele esteve aqui durante muito tempo, 33 anos ele ficou conosco, desde muito pequeno era obediente e trabalhador. Por fim, ele veio salvar do pecado. Todos, infelizmente, muitos não aceitaram, mas ele veio para salvar a todos aqueles que pecaram. Devemos tomar cuidado porque o inimigo, ele ensina muitas coisas que Cristo não ensinou. Nós podemos perceber em Marcos 3, 11 e 12. Marcos 3, 11 e 12, que diz o seguinte: também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. Jesus lhes advertia severamente e que não expressassem isto publicamente. Por quê? Porque o Satanás, muitas vezes, ele até fala a respeito de Cristo, ele reconhece que é o Filho de Deus, mas ele tenta passar à frente aquilo que ele queria que Jesus fizesse na tentação. Se tu és o Filho de Deus, faz isso, aquilo outro. Coisas que Jesus não podia fazer. Ele chega um momento que ele diz, transforme essas pedras em pães. Ele sabia que Jesus fazia 40 dias que não comia. Jesus poderia obedecê-lo? Absolutamente. Mas ele tinha fome, mas ele não podia naquele momento obedecer o Satanás. E nós muitas vezes também podemos ouvir pessoas dizendo coisas a respeito de pedidos, de grandes milagres que não convém. Certa vez, eu estava numa situação irreversível e uma pessoa crente me disse assim, levante-se, peça a Deus e Ele fará um milagre. E eu disse para aquela pessoa, não, o que Deus fez está feito e eu não vou duvidar. Tratava-se de um momento muito sério. A minha esposa estava morta em um acidente e estava dentro do caixão para ser sepultada. E eu não pediria a Deus para que Ele ressuscitasse, porque Ele já havia permitido isto. E eu gosto de me entregar nas mãos de Cristo para que Ele possa agir em mim e em nós, segundo a vontade dEle.
Jesus, então, ele advertia severamente aqueles que estavam tentando. E ainda outro verso, antes disso até, eu diria, cuidado não dizer amém para todas as coisas, sabendo do contexto e de onde vem. Há pessoas, eu lamento, que dizem amém por qualquer coisa. Amém, amém, amém. Não sabe bem o que está dizendo. Será que você sabe o que é amém? Amém significa assim seja, Senhor, conforme a tua vontade, eu também assim aceito. O primeiro Adão, que foi Adão, o primeiro homem, ele, apesar de ter se chamado o primeiro Adão e Jesus o segundo Adão, mas há uma diferença bem grande. O primeiro Adão pecou, Jesus não pecou. O primeiro Adão, ele introduziu o pecado no mundo, Jesus tirou o pecado do mundo. O primeiro Adão quebrou a lei de Deus e Jesus veio para cumprir a lei de Deus. Então vejam que, apesar de um ser o primeiro, outro ser o segundo, há uma diferença bem grande, nós devemos prestar atenção a isso. Jesus veio para salvar, revelar a Deus o que Deus pode fazer, e nós não podemos, muitas vezes, mas se nós podemos fazer algo que Deus permitiu, devemos fazer. Uma delas é pregar o Evangelho e orar pelas pessoas, e interceder. E muitas vezes até milagres podemos operar em nome de Jesus. Mas o milagre não é uma coisa tão comum que a gente vai pedindo tudo o que quer sem consultar a vontade desse Deus maravilhoso. Em Lucas 22, 39 e 40, vamos ver o que tem aqui. Diz assim: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos acompanharam. Chegando lá, um lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Os discípulos então acompanharam Jesus, e ele chegando ali no Jardim das Oliveiras, então ele convidou a oração. Depois ele sai dali e vai orar sozinho. Mas antes ele instou a todos aqueles que ali estavam para que orassem. E a oração é o que livra-nos muito de tantas coisas ruins. Em Lucas 23, 34, diz assim: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Então Jesus ali, ele perdoou todos aqueles que estavam pecando, desobedecendo e não aceitando aquela morte vicária que foi em nosso lugar. Em Lucas, no 46, ele diz assim: então Jesus clamou em alta voz, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ou seja, a minha vida. Que extraordinário toda a lição que Jesus nos ensinou. Ele, desde muito pequeno, ele trabalhou, ele teve a sua vida particular, depois uma vida pública, ensinando, dizendo, suportando, com sabedoria, tudo aquilo que era para ser feito. E nós, como cristãos, devemos imitar a esse Cristo maravilhoso. Nas Escrituras nós encontramos todos os passos de um cristão: perdoar, entregar a vida nas mãos de Jesus e fechando como ele fechou: em tuas mãos entrego a minha vida. Deve ser exemplo para nós. Ensinar, estudar, orar e ainda perdoar e, por fim, entregar-se inteiramente para a vontade de Cristo. Lógico, nós precisamos viver e muitas vezes temos que resistir a muitas coisas erradas. Não é entregar tudo. Eu vejo às vezes pessoas dizendo o seguinte: entrega tudo e não precisa fazer nada. Isso não é um ensinamento
perfeito. Devemos fazer alguma coisa. O que está em nossa missão devemos fazer e até discordar de muitas coisas ruins, porque nós temos que testemunhar. Testemunhar é viver de uma maneira verdadeira, não é aceitar tudo que vem como seja a vontade de Deus. Eu, nesses dias, tenho escutado muita gente dizer, aceite a vontade de Deus. Sim, mas isto que estamos vendo é de fato a vontade de Deus? Será que não devemos orar mais, estudar mais, para que possamos entender verdadeiramente aquilo que Deus quer que a gente testemunhe, que a gente faça, e resistindo ao diabo para que ele fuja de nós? Meus prezados, que a tua paz e o teu poder repouse sobre nós. Vamos orar. Mais uma vez, Pai Santo, nos entregamos em tuas mãos. Que o Senhor faça em nós segundo a sua santa vontade. Pai Santo e Eterno, dá-nos a inteligência que precisamos ter, a coragem que devemos ter, nunca fraquejarmos, sermos fortes, decididos para fazer aquilo que o Senhor pediu. Que a cada instante a tua palavra seja em nossa vida uma ordem. Pai Santo e Eterno, eu te peço também por todos aqueles que estão nos ouvindo e por todos aqueles que pertencem a nós. Tu sabes quais são. Que a graça do Senhor repouse sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para vocês e que Deus nos abençoe ricamente.